Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre a liberação da One UI 7 Beta. E não chegou no Brasil. Vou explicar melhor. Tem também o Oura Ring, o anel inteligente que já tem vídeo no Loop Infinito, inclusive, que agora pode dizer se você está ficando doente. E tem também o ex-chefão da PlayStation dizendo que a inovação de hardware nos consoles pode ter chegado ao seu limite. E claro, sextou com aquela diquinha de filme ou série. O que será que vem aí hoje, hein? Pra você aproveitar o seu final de semana. Então se ajeita aí, pega seu cafezinho, aproveita os próximos minutos pra relaxar e, claro, se informar. Então, bora girar! Ontem a Samsung anunciou o lançamento da versão beta da esperada One UI 7, mas não aqui no Brasil. A nova interface, como esperado, é focada em personalização, inteligência artificial e também algumas camadas a mais de segurança. O programa beta está disponível para dispositivos da série Galaxy S24 na Alemanha, na Índia, na Coreia, na Polônia, no Reino Unido e nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de chegar por aqui. Por lá, os usuários que têm interesse em participar podem se inscrever por meio do aplicativo Samsung Members. Entre os destaques da nova interface está a Now Bar, ou o Now Bar, que é uma barra do agora, por assim, uma tradução livre aqui da minha cabeça, né? Não sei como eles vão traduzir. Mas enfim, ela exibe ali algumas atividades que podem ser relevantes em diversos recursos, incluindo o intérprete, quando você estiver ouvindo alguma música, fazendo uma gravação de áudio, usando o cronômetro. No final das contas, é tipo uma Dynamic Island que a gente conhece do iPhone, só que ela fica ali na parte inferior, mostrando algumas informações de uma maneira mais rápida. A Samsung também cita algumas novidades, alguns avanços no Galaxy AI, né, na sua suíte de inteligência artificial, incluindo mais assistência à escrita, transcrição de chamadas com suporte para 20 idiomas. Tem também algumas mudanças nos ícones para aplicativos nativos, tem novos widgets que foram redesenhados, algumas opções de personalização novas, enfim, tem um novo controle de zoom quando você está filmando ali no modo Pro, uma série de coisas que estamos ansiosos para testar e ver se vai fazer diferença no dia a dia. No anúncio do lançamento, a Samsung disse o seguinte: o lançamento oficial da One UI 7 começará com os próximos dispositivos da linha Galaxy S, trazendo recursos adicionais de inteligência artificial, incluindo funções aprimoradas de AI no dispositivo a partir do primeiro trimestre de 2025. Seguindo o compromisso da Samsung de ampliar sua política de atualizações de sistema operacional, a atualização será distribuída gradualmente para outros dispositivos Galaxy. Ou seja, confirmou que vem aí junto com os supostos Galaxy S25 que estão super cotados para serem lançados ainda em janeiro de 2025. Você percebeu alguma coisa diferente aí no seu WhatsApp? Porque para mim já começou a rolar nesta semana uma nova forma de identificar que a outra pessoa, a pessoa do outro lado da telinha, está digitando uma mensagem. Em vez de aparecer aquele texto que indicava, né, que fulano está digitando eternamente, agora tem só um ícone de 3 pontinhos que ficam ali animados. O chamado indicador de digitação é uma atualização que mostra quem está digitando em tempo real. Agora, quando alguém começa a digitar em um chat de grupo ou em uma conversa individual mesmo, esse indicador visual dos 3 pontinhos que eu citei aparece na parte inferior junto com a foto de perfil do usuário. O design do novo indicador é bem parecido com o que a gente já vê no Instagram e no Facebook Messenger, por exemplo. Então, a Meta deixando aí uma linguagem visual um pouco mais unificada para os seus dispositivos, no caso para os seus aplicativos. Tô doida, né? Final de ano. Mas me conta se já apareceu para você essa novidade. A OpenAI anunciou uma parceria com a editora Future, que cuida de uma série de sites super famosos, incluindo o Tom's Guide, PC Gamer, Tech Radar, Marie Claire e muitos outros sites e revistas também, revistas online. O acordo vai dar aos usuários do ChatGPT acesso a notícias e conteúdo de estilo de vida de mais de 200 marcas de mídia da Future, ao mesmo tempo em que exibe ali atribuição e links para os artigos originais completos. Por um lado, isso é interessante porque a gente consegue ter uma editora ao lado do ChatGPT, ou seja, ajudando a levar informações não tão alucinadas quanto a inteligência artificial faz, na verdade levando aí mais fontes, mais referência a isso. E claro que os dois lados vão ganhar com isso, né?
E esse não é nem de longe o primeiro acordo da OpenAI nesse mercado, tá? Além da empresa controladora do famoso site The Verge, a Vox Media, a OpenAI também fechou outros acordos com a proprietária do The Wall Street Journal, a editora da revista People, do Financial Times, entre outros. Mas, do outro lado da moeda, algumas editoras, como o pessoal do The New York Times, do The Intercept e um grupo de veículos canadenses, processaram a OpenAI por alegações de violação de direitos autorais. Explicando um pouco sobre essa nova parceria com a Future especificamente, a OpenAI explica que ela vai se basear na implementação existente da tecnologia da OpenAI pela empresa, pela Future, já que ela já lançou inclusive alguns chatbots de inteligência artificial dentro do próprio site de tecnologia Tom's Hardware e Who What Where. A Future também disse que pretende usar as tecnologias da OpenAI para outras áreas da empresa, incluindo aí vendas, marketing e também para as editorias. O que me levanta uma série de dúvidas, mas enfim, a gente sabe que tem muita editoria, muitos sites já utilizando inteligência artificial para criar textos mais simples, baseados em dados e que não são opinativos. Tenho várias opiniões sobre, mas não é o momento, não é mesmo? Os anéis da marca Oura, o famoso Oura Ring, que já falei muito aqui também no Loop Infinito, agora vão conseguir detectar se você estiver ficando doente. O novo recurso, chamado Symptom Radar, ou radar de sintomas na tradução livre, não é um diagnóstico por natureza, tá? E você também não deve usar o anel para se autodiagnosticar. Mas o seu desenvolvimento teve como base, teve como raiz, na verdade, uma pesquisa de previsão de doenças que rolou durante a pandemia, que tinha muita gente usando os dados do Oura Ring para entender se estava ou não ficando com Covid, se tinha ou não contraído a Covid. É importante dizer também que ele não vai diferenciar o que você tem, se você pegou uma gripe, uma influenza, um coronavírus, enfim. A ideia é usar os dados obtidos pelo anel para trazer uma luz de alerta de alguma possível doença que sinaliza quando seu corpo está mostrando sinais precoces de que algo de errado não está certo. Trago aspas do chefe de ciência da Oura. Em uma entrevista para o The Verge, ele disse o seguinte: "O que vimos por meio de todas as pesquisas e ciência que fizemos é que sua fisiologia realmente começa a mudar 1 ou 2 dias antes de você começar a sentir os sintomas. E aí, depois de oferecer essa informação para o usuário, cabe a ele procurar um médico, enfim, ficar de olho quando esses sintomas aparecem ou já ir se precavendo de alguma forma." O Symptom Radar foi introduzido como um recurso do Oura Labs, que é uma área ali do aplicativo da Oura, onde você testa alguns recursos novos. E isso aconteceu em abril de 2024. E aí, depois que ela coletou uma série de feedback dos usuários, ela lançou agora finalmente a versão final do recurso. E ele está disponível para membros que pagam a assinatura do Oura Ring Gen 3 e também do novo, do Ring 4. E aí, dando uma lida aqui na explicação da própria Oura, ela diz que, além das mais de 40 biometrias que o Oura rastreia, o Symptom Radar monitora métricas específicas ao longo do tempo, como temperatura da pele, tendências médias de temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca em repouso, variabilidade da frequência cardíaca e tempo inativo, juntamente com informações demográficas como idade. Lá vou eu reativar minha assinatura do Oura Ring para testar. Mas posso dizer por experiência própria que realmente os dados dos anéis inteligentes ajudam a gente a entender se tem alguma coisa estranha com o seu corpo, porque você tem uma variação. Se você não fez nada de diferente na sua rotina, você vai notar uma variação nesses gráficos que eles trazem para você. E já aconteceu comigo, inclusive, de eu ficar doente com uma sinusite pouco depois que esse gráfico começou a ficar muito ruim. Mas é importantíssimo ressaltar que o Oura Ring e nenhum outro anel inteligente ou relógio inteligente não é um dispositivo médico e não se destina a uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, muito menos na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças, hein, galera? É só uma ajudinha mesmo. Bem na semana de aniversário de 30 anos do PlayStation, que foi nesta semana, para quem perdeu, o ex-chefão da marca, o Shawn Layden, deu uma entrevista para o pessoal do Eurogamer e não foi muito otimista em relação ao avanço de hardware dos consoles. De acordo com o executivo, que já foi CEO, presidente da Sony, a inovação de hardware nos consoles está começando a estagnar e ele não acredita que haverá um outro salto de desempenho como aconteceu do PS1 para o PS2 e que a verdadeira competição no mercado de games está ligada ao conteúdo. Trago aspas.
Estamos em um ponto agora em que a curva de inovação no hardware está começando a estagnar ou atingir o pico. Ao mesmo tempo, a comoditização do silício significa que quando você abre um Xbox ou um PlayStation, é praticamente o mesmo chipset. É tudo construído pela AMD. Cada empresa tem o seu próprio sistema operacional e o seu molho secreto proprietário, mas, em essência, é o mesmo. Acho que estamos bem perto da especificação final do que o console poderia ser. Ele segue dizendo aí, relembrando, na verdade, o salto do PS2 para o PS3, por exemplo, e ele diz que foi notável, com o padrão HD e a introdução da jogabilidade de 60 FPS e capacidades de rede. Mas aí ele diz também que do PS3 para o PS4 foi só, trago aspas, tipo fazer a coisa da rede direito. E ele segue dizendo o seguinte: depois, para o PS5, que é um equipamento fantástico, mas a diferença real no desempenho... Estamos chegando ao reino, francamente, onde só os cachorros conseguem ouvir a diferença agora. Babado, né? Enfim, ele continuou, concluiu a sua entrevista, dizendo que a verdadeira competição, como eu disse no começo da notícia, será relacionada ao conteúdo que, abre aspas, deve ser a competição para os editores, não qual hardware você obtém por trás disso. Quero saber se vocês concordam com isso, a gente tem esse papo, eu tenho esse papo com muitas pessoas, já falei aqui com vocês, inclusive, sobre essa questão relacionada aos smartphones, porque ele fala sobre o silício, a comoditização do silício, a gente tem aí várias marcas trabalhando em cima da mesma coisa. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vocês concordam com a fala desse ex-chefão do PlayStation ou acha que ainda pode vir coisa muito diferente aí no mercado de consoles? E sextou com uma dica de filme, que não é um filme novo, é um filme, na verdade, que foi indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar de 2014. Gente, já tem 10 anos esse filme, eu lembro como se fosse ontem. Mas várias vezes eu penso em trazer um filme pra vocês e falo, nossa, mas acho que todo mundo já assistiu esse filme. Mas eu sou uma jornalista, uma comunicadora, e partimos do princípio que todo mundo é muita gente. Então todo mundo não sabe de nada, né? Vou deixar a dica porque vale, é um filme que eu gosto muito, já assisti mais de 2 vezes, inclusive. Mas eu lembrei de trazer esse filme pra vocês porque rolou uma notícia de que ele voltou aos cinemas por um período muito curto. Inclusive acabou nesta semana, deveria ter trazido essa dica antes, mas enfim, eu não tinha visto essa notícia, desculpa galera. Mas o nome do filme é Relatos Selvagens, ele foi reexibido em alguns cinemas aqui do Brasil nesta última semana, como eu falei pra vocês. Só que calma, dá pra assistir ainda no Max, tá gente? Tá disponível por lá. E basicamente do que se trata esse filme? Ele mostra como a humanidade deu muito errado. Trago pra vocês aqui a sinopse. Relatos Selvagens é uma antologia composta por 6 histórias independentes ligadas por seu assunto. Originalmente, cada uma era uma história curta, mas quando o roteirista colocou juntos em um único volume, advertiu que eles estavam interligados por um conjunto de questões que lhes deu unidade e coesão. Resumindo, você vai ter traição, retorno no passado que não é muito bom, tragédia pra caramba, tem violência inclusive também, tá gente, quem não gosta muito. Enfim, são coisas que parecem cotidianas, algumas nem tanto, mas vale super a pena. Tem o Ricardo Darín, que eu adoro muito, porque é um filme argentino, hispânico-argentino. Então, assim, vale a pena. Quem já assistiu, me conta se gosta ou não. E quem não assistiu, pode ver lá no Max, fechou? Espero que vocês gostem. E é isso. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia em mais uma semana. Segunda-feira estamos de volta às 6 da manhã. Tanto no YouTube do Giro, quanto nas principais plataformas de áudio na versão apenas em áudio. Mas quem quiser ver a minha carinha e o nosso cenário, pode ir lá pro canal no YouTube, fechou? E se tá no YouTube, deixa seu like e se inscreve no canal. E é isso, um excelente dia pra vocês, um ótimo final de semana, um beijo e tchau, tchau!